No dia 28 de fevereiro de 1959, Gary Irving estava dirigindo de Nampa, em Idaho, de volta para o Fort Bliss, em El Paso, no Texas, Estados Unidos, onde era técnico de mísseis. Quando ele chegou a Cedar City, em Utah, e virou para a Rota 14, ele notou que a paisagem estava mais brilhante que o comum. De repente, um grande objeto brilhante cruza o céu bem à sua frente, passando da esquerda para a direita e sumindo de sua vista em meio às árvores. Pensando se tratar da queda de um avião, ele estacionou o carro no acostamento, deixou um bilhete no volante avisando que havia saído para investigar um possível acidente de avião e que ligassem para as autoridades. Na lateral do carro, com graxa, ele escreveu "Stop". Então, Irving entrou no mato para ajudar no resgate às vítimas do que ele imaginava se tratar de um acidente aéreo. Cerca de 30 minutos depois, um inspetor de pesca e caça parou na estrada e leu seu bilhete, avisando imediatamente o xerife de Cedar City. Foi então encaminhado uma equipe de busca e resgate que chegou no local cerca de 1 hora após Irving ter deixado o bilhete. Chegando no local, para surpresa de todos, não havia nenhum sinal de queda do avião. Havia apenas Irving deitado no chão, inconsciente. Sua temperatura, batimentos cardíacos e respiração pareciam normais, mas mesmo assim ele foi levado ao hospital. O Dr. Broadbent examinou Irving e determinou que ele havia tido uma crise histérica, e apesar de tudo estar normal com ele, aparentemente ele não acordava por nada. Quando finalmente Irving acordou, ele estava assustado e perguntava de sua jaqueta, que não havia sido encontrada com ele pela equipe de resgate. Após isso, ele foi levado então para o Fort Bliss e colocado em observação no Hospital William Belmont por 4 dias. Depois desse período, Irving voltou ao trabalho, embora sua autorização de segurança tenha sido retirada. Alguns dias depois, ao caminhar pela base, ele desmaiou, mas acordou em seguida e seguiu seu caminho normalmente. Porém, no dia 15 de março, ele novamente desmaiou, mas desta vez no meio da rua, na cidade de El Paso. Desta vez ele foi levado ao Hospital Southwest General. Seu estado era exatamente o mesmo da primeira vez. Ele não acordava, apesar da sua respiração, batimentos cardíacos e temperatura estarem aparentemente normais. Ele acordou apenas algumas horas depois de madrugada, por volta das 2 da manhã, perguntando se havia algum sobrevivente. O mais intrigante é que Irving acordou achando que ainda era dia 28 de fevereiro, dia do incidente, e ficou chocado ao saber que tinham se passado 2 semanas, apesar deste tempo todo ter se passado normalmente, com ele trabalhando e vivendo sua vida. Apesar disso, ele não lembrava de nada. Novamente, Irving foi transferido para o Hospital William Belmont, no Fort Bliss, e depois de uma avaliação psiquiátrica e cerca de 30 dias em observação, ele foi considerado normal. Alguns dias após sair do hospital, no dia 19 de abril, ele simplesmente saiu do forte sem permissão no meio de seu turno de trabalho, pegou um ônibus e foi para Cedar City. Chegando na cidade, ele se dirigiu até o local onde ele foi encontrado desmaiado na primeira vez e encontrou a sua jaqueta perdida. Junto da jaqueta havia um lápis e um pedaço de papel enrolado, que ninguém sabe dizer se havia algo escrito ou não, porque Irving simplesmente queimou o papel ali mesmo no local. Aproveitando sua estadia em Cedar City, ele conversou com o xerife sobre o ocorrido naquele fatídico dia 28 de fevereiro. Voltou então para El Paso, no Fort Bliss, onde foi submetido a novos exames psiquiátricos, onde apresentou os mesmos resultados de antes. Tudo parecia normal com ele. Apesar disso, o inspetor-geral do forte ordenou exames mais complexos,
Então, no dia 10 de julho, ele foi internado novamente e quando saiu no dia 1º de agosto, nunca mais apareceu no forte. Um mês depois, ele foi listado como AWOL, que nas Forças Armadas dos Estados Unidos significa que Irving desertou, ou seja, ele abandonou o serviço ou posto militar sem autorização e sem a intenção de retornar. Irving, após este abandono, nunca mais foi visto. Neste caso, temos um estranho fenômeno envolvendo um OVNI que causou sérios danos à testemunha. Não podemos afirmar que ele já sofria de algum tipo de problema psicológico ou psiquiátrico, mas o fato é que após o incidente, Irving nunca mais foi o mesmo. Constantes episódios de desmaio, seguido de uma certa obsessão com a jaqueta e sobre a questão dos sobreviventes que ele questionava quando acordava dos desmaios. Tudo isso indicava que algo muito sério havia abalado aquele homem, porém os médicos não foram capazes de diagnosticar qual era o seu problema. Podemos supor que talvez ele tenha levado um susto tão grande que isso lhe afetou e algum tipo de trauma pode ter sido instaurado nele permanentemente. Ou talvez ele tenha sido abduzido e alguma experiência alienígena pode ter lhe feito muito mal. Ainda podemos supor que ele possa ter sido atacado, apesar de que, neste caso, seria muito estranho que nenhuma marca ou ferimento tenha sido encontrada em seu corpo. E o papel que ele queimou? O que estaria escrito ali? São muitos enigmas que talvez jamais possam ser respondidos, já que não se soube depois daquilo o que aconteceu com ele. É provável que Irving tenha se cansado de ser constantemente examinado e passar semanas em hospitais, e tenha talvez decidido apenas se isolar para poder finalmente viver em paz. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.